Thomas Piketty. 3. O capital no século XXI. Primeira parte. Renda e capital. 2. O crescimento, ilusões e realidades. Um processo de convergência no âmbito mundial, em que os países emergentes reduzem seus atrasos em relação aos desenvolvidos, parece hoje estar bem enraizado, ainda que a desigualdade permaneça muito forte entre os países ricos e os países pobres. Por outro lado, nada indica que a redução do atraso se deva principalmente aos investimentos dos mais ricos nos mais pobres. Pelo contrário, ainda que isso seja possível, o investimento dos países emergentes em outros de condição semelhante parece mais promissor, levando em conta as experiências passadas. Entretanto, para além da questão central da convergência, devemos insistir agora que o que está em jogo no século XXI é um possível retorno ao regime histórico de baixo crescimento. Para ser mais preciso, veremos que o crescimento, a não ser em períodos excepcionais ou durante processos de redução de atraso econômico, tem sido sempre relativamente fraco e que tudo indica que enfraquecerá ainda mais no futuro, ao menos no que diz respeito à sua composição demográfica. Para compreender bem essa questão, e a maneira como ela se articula com o processo de convergência e com a dinâmica da desigualdade, é importante decompor o crescimento da produção em dois termos: o crescimento da população e o crescimento da produção por habitante. Ou seja, ele compreende sempre um componente puramente demográfico e outro propriamente econômico, e apenas o econômico permite a melhoria das condições de vida. Essa decomposição é muitas vezes esquecida no debate público, onde parece se lançar sempre a hipótese de que a população parou de crescer, o que não é bem o caso, mesmo que tudo indique que aos poucos estejamos caminhando para isso. Por exemplo, em 2013, 2014, a taxa de crescimento da economia mundial sem dúvida deverá superar os 3%, graças à expansão muito rápida dos países emergentes. No entanto, o crescimento da população mundial ainda está perto de 1% por ano, de modo que a taxa de crescimento da produção global por habitante, ou da renda mundial por habitante, é de pouco mais de 2%. 1. O crescimento durante períodos muito longos. Antes de discorrer sobre as tendências atuais, voltemos no tempo e tentemos nos familiarizar com as etapas e as ordens de grandeza do crescimento mundial desde a Revolução Industrial. Vamos examinar, inicialmente, as taxas de crescimento durante períodos bem longos, como os representados na tabela 2.1. Podemos destacar vários fatos importantes. Entre 1913 e 2012, a taxa de crescimento do PIB mundial foi de, em média, 3,0% ao ano. Essa taxa pode ser repartida entre 1,4% para a população mundial e 1,6% para o PIB por habitante. Constata-se, em primeiro lugar, que o salto do crescimento iniciado no século XVIII partiu de taxas anuais relativamente moderadas e, em segundo, que se trata de um fenômeno cujos componentes demográficos e econômicos tinham mais ou menos a mesma dimensão. De acordo com as melhores estimativas disponíveis, a taxa de crescimento do PIB mundial foi, em média, de 1,6% ao ano entre 1700 e 2012, sendo 0,8% disso proveniente da expansão populacional e 0,8% derivado do aumento da produção por habitante. Esses níveis podem parecer baixos no contexto dos debates atuais, em que, com frequência, taxas de crescimento menores que 1% ao ano são consideradas insignificantes e em que se presume que um crescimento digno desse nome deve ser de, pelo menos, 3% ou 4% ao ano, talvez até mais, como foi o caso da Europa durante os 30 gloriosos e é o caso da China hoje. Contudo, ainda que se sustente por um período muito longo, o ritmo de crescimento da ordem de somente 1% ao ano tanto para a população quanto para a produção por habitante, tal qual observado desde 1700, é, na realidade, muito rápido, e não há comparação entre essa trajetória e o crescimento quase nulo observado nos séculos que antecederam a Revolução Industrial. Segundo os cálculos de Madison, as taxas de crescimento demográficas e econômicas entre o ano 0 e 1700 eram inferiores a 0,1% ao ano, mais exatamente,
0,06% por ano para a população e 0,02% para a produção por habitante. A precisão dessas estimativas é, sem dúvida, ilusória. Nosso conhecimento sobre a evolução da população mundial entre 0 e 1700 é muito limitado, e as informações sobre a evolução da produção por habitante são quase inexistentes. No entanto, quaisquer que sejam as incertezas sobre a cifra exata, o que, aliás, não tem tanta importância, não há dúvida alguma de que o crescimento foi muito baixo da antiguidade até a Revolução Industrial, inferior a 0,2% ao ano. Isso se deu por uma razão simples. Ritmos superiores teriam requerido ou uma população diminuta, e pouco plausível, no início da nossa era ou níveis de vida significativamente inferiores àqueles aceitos como níveis de subsistência. Pela mesma razão, o crescimento dos próximos séculos está claramente destinado a retomar patamares muito baixos, ao menos em relação ao componente demográfico. 2. A lei de crescimento acumulado. Para entender esse raciocínio, seria útil fazer uma breve digressão sobre o que podemos chamar de lei do crescimento acumulado, isto é, aquela segundo a qual um crescimento anual baixo durante um período muito longo conduz a uma expansão considerável. De fato, a população mundial aumentou no ritmo máximo de 0,8% ao ano, em média, entre 1700 e 2012. Contudo, acumulada ao longo de 3 séculos, essa taxa permite multiplicar a população mundial por um fator maior do que 10. Ou seja, o mundo tinha cerca de 600 milhões de habitantes em torno de 1700 e mais de 7 bilhões em 2012, ver o gráfico 2.1. Se esse ritmo persistisse nos próximos 3 séculos, a população mundial ultrapassaria a marca de 70 bilhões de pessoas em 2300. Para que cada um possa se familiarizar com os efeitos explosivos da lei do crescimento acumulado, indicamos na tabela 2.2 a correspondência entre as taxas de crescimento medidas ao longo de um ano, que é a forma de apresentação mais comum, e as expansões obtidas para períodos mais longos. Por exemplo, uma taxa de crescimento de 1% ao ano corresponde a uma expansão de 35% ao final de 30 anos, uma multiplicação de cerca de 3 vezes ao final de 100 anos, 20 vezes ao final de 300 anos e mais de 20.000 vezes ao final de 1000 anos. A conclusão simples que se extrai dessa tabela é que taxas de crescimento superiores a 1,5% por ano são impossíveis de se sustentar eternamente, uma vez que geram expansões demográficas vertiginosas. A tabela mostra a que ponto recortes temporais diferentes podem conduzir a percepções contraditórias sobre o processo de crescimento. No transcorrer de um ano, um crescimento de 1% parece muito pouco, quase imperceptível, e as pessoas podem ter a impressão, a olho nu, de uma estagnação completa, de uma reprodução do passado quase idêntica de um ano para o outro. O crescimento pode parecer, assim, uma noção relativamente abstrata, pura construção matemática e estatística. Contudo, no horizonte de uma geração, ou seja, em torno de 30 anos, que para os nossos olhos constitui uma escala de tempo bastante significativa para avaliar as mudanças em curso numa determinada sociedade, esse mesmo crescimento corresponde à expansão de mais de 1/3, uma transformação substancial. Ele é menos espetacular do que o crescimento de 2,5% por ano, que gera uma expansão dobrada a cada geração, mas é suficiente para renovar profunda e regularmente uma sociedade e para transformá-la de modo radical no longuíssimo prazo. A população mundial passou de 600 milhões de habitantes em 1700 para 7 bilhões em 2012. A lei do crescimento acumulado é de natureza idêntica à lei chamada de retornos acumulados, segundo a qual uma taxa de retorno anual de alguns pontos percentuais, acumulada ao longo de várias décadas, conduz automaticamente a uma expansão muito forte do capital inicial, contanto que os retornos sejam sempre reinvestidos, ou ao menos que a parte consumida pelo detentor do capital não seja grande demais em comparação com a taxa de crescimento do país.
A tese central deste livro é precisamente que uma diferença que parece pequena entre a taxa de retorno, ou remuneração, do capital e a taxa de crescimento pode produzir, no longo prazo, efeitos muito potentes e desestabilizadores para a estrutura e a dinâmica da desigualdade numa sociedade. Tudo decorre, de certa maneira, da lei do crescimento e do retorno acumulado, e, portanto, é aconselhável que nos familiarizemos com essas noções. Uma taxa de crescimento de 1% ao ano equivale a um crescimento acumulado de 35% a cada geração, 30 anos, a uma multiplicação por 2,7 a cada 100 anos e por mais de 20.000 a cada 1.000 anos. 3. As etapas do crescimento demográfico. Retomemos a investigação do crescimento da população mundial. Se o ritmo de crescimento demográfico observado entre 1700 e 2012, 0,8% por ano em média, tivesse começado na antiguidade, a população mundial teria se multiplicado por cerca de 100.000 entre o ano 0 e 1700. Levando em conta que a população de 1700 era de mais ou menos 600 milhões de pessoas, teríamos de supor uma população minúscula na época de Jesus Cristo, menos de 10.000 habitantes para todo o planeta, para sermos coerentes com os números apresentados. Mesmo uma taxa de 0,2% acumulada ao longo de 1.700 anos implicaria uma população mundial de apenas 20 milhões de habitantes no início da nossa era, embora as informações disponíveis sugiram uma população superior a 200 milhões, dos quais 50 milhões apenas no Império Romano. Quaisquer que sejam as imperfeições das fontes históricas e das estimativas da população mundial nessas datas, não há dúvida de que o crescimento demográfico médio entre o ano 0 e 1700 foi bem inferior a 0,2% ao ano, e certamente menor do que 0,1%. Ao contrário do que muitos acreditam, esse regime malthusiano de crescimento muito baixo não correspondia a uma situação de completa estagnação demográfica. O ritmo de expansão era, por certo, extremamente lento, e o crescimento acumulado ao longo de várias gerações era com frequência anulado após uma crise sanitária ou alimentar. Ainda assim, a população mundial parece ter aumentado em 1/4 entre o ano 0 e o ano 1000, em mais de 50% entre o ano 1000 e 1500, e novamente em 50% entre 1500 e 1700, período no qual o crescimento da população se aproximou de 0,2% ao ano. A aceleração do crescimento demográfico foi, ao que tudo indica, bastante gradual, à medida que progrediam os conhecimentos na área médica e as melhorias das condições sanitárias, ou seja, um processo muito lento. Foi de fato a partir de 1700 que o crescimento demográfico se acelerou, com taxas de expansão de 0,4% por ano, em média, no século XVIII, e depois de 0,6% no século XIX. A Europa, que ao lado de suas colônias nas Américas teve a mais forte expansão demográfica entre 1700 e 1913, viu esse processo se inverter no século XX. A taxa de crescimento da população europeia caiu pela metade, com 0,4% por ano entre 1913 e 2012, contra 0,8% entre 1820 e 1913. Esse é o fenômeno bem conhecido da transição demográfica. O aumento contínuo da expectativa de vida não foi suficiente para compensar a queda da taxa de natalidade, e, assim, o ritmo de crescimento demográfico voltou lentamente aos baixos patamares anteriores. Na Ásia e na África, entretanto, a natalidade permaneceu elevada por muito mais tempo do que na Europa, de modo que o crescimento demográfico alcançou, no século XX, um nível vertiginoso. 1,52% por ano, o que significa que as populações se multiplicaram cerca de 5 vezes ao longo de um século, ou talvez até mais do que isso. O Egito tinha no máximo 10 milhões de habitantes no início do século XX. Hoje, o país conta com mais de 80 milhões. A Nigéria e o Paquistão tinham, cada um, pouco mais de 20 milhões de habitantes. A população atual desses países ultrapassa os 160 milhões.
É interessante notar que os ritmos de crescimento demográfico alcançados pela Ásia e pela África no século XX, 1,5–2% ao ano, eram aproximadamente os mesmos da América nos séculos XIX e XX, ver a tabela 2.3. Os Estados Unidos também passaram de menos de 3 milhões de habitantes nos anos 1780 para 100 milhões em 1910 e mais de 300 milhões nos anos 2010, um incremento de mais de 100 vezes em pouco mais de 2 séculos. A diferença crucial, sem dúvida, é que o crescimento demográfico do Novo Mundo se explica em grande parte pelos fluxos de imigrantes de outros continentes, sobretudo da Europa, enquanto os 1,5–2% de crescimento demográfico da Ásia e da África no século XX são inteiramente derivados da expansão natural da população, o excedente de nascimentos com relação às mortes. A consequência desse embalo demográfico, a taxa de crescimento da população mundial alcançou no século XX a cifra recorde de 1,4% por ano, porém não foi maior do que 0,406% nos séculos XVIII e XX, ver a tabela 2.3. Entre 1913 e 2012, a taxa de crescimento da população mundial foi de 1,4% ao ano, dos quais 0,4% para a Europa, 1,7% para a América, etc. As previsões indicadas para a população no período 2012-2100 correspondem ao cenário de referência da ONU. É importante ter em mente que, no momento atual, estamos saindo desse processo de aceleração ilimitada do ritmo de crescimento demográfico. Entre 1970 e 1990, a população mundial se expandiu mais de 1,8% ao ano, o que é quase igual ao recorde histórico observado entre 1950 e 1970, 1,9%. Entre 1990 e 2012, o ritmo foi ainda de 1,3%, o que é muito alto. De acordo com as previsões oficiais, a transição demográfica no âmbito mundial, isto é, a estabilização da população do planeta, deverá agora se acelerar. Segundo o cenário de referência das Nações Unidas, a taxa de crescimento da população poderá ficar abaixo de 0,4% por ano de agora até 2030, 2040 e se estabelecer em torno de 0,1% a partir de 2070, 2080. Se tais previsões se concretizarem, ocorreria um retorno ao regime de baixíssimo crescimento demográfico que prevaleceu antes de 1700. A taxa de crescimento demográfico do planeta teria, assim, atravessado uma gigantesca curva em formato de sino ao longo do período 1700-2100, com um pico espetacular perto de 2% ao ano entre 1950 e 1990, ver o gráfico 2.2. A taxa de crescimento da população mundial ultrapassou 1% ao ano de 1950 a 2012 e deverá caminhar em direção a 0% até o final do século XXI. É preciso salientar, ainda, que o fraco crescimento demográfico previsto para a segunda metade do século, 0,2% entre 2050 e 2100, deve-se inteiramente ao continente africano, com uma expansão de 1% por ano. No caso dos outros 3 continentes, a população deverá se estabilizar, 0% nas Américas, ou diminuir, 0,1% na Europa e menos 0,2% na Ásia. Essa situação de crescimento negativo prolongado em tempos de paz constituiria uma experiência inédita na história, ver a tabela 2.3. 4. Um crescimento demográfico negativo. Não é preciso dizer que essas previsões são relativamente incertas. Elas dependem, por um lado, da evolução da expectativa de vida, e, portanto, dos avanços científicos na área médica, e, por outro, das escolhas que as gerações futuras deverão tomar no que diz respeito à fertilidade. Para determinada expectativa de vida, o crescimento demográfico decorre automaticamente da taxa de fertilidade. O ponto importante sobre o qual se deve ter consciência é que pequenas variações no número de filhos que uns e outros decidem ter podem levar a efeitos significativos. Se considerarmos a sociedade como um todo, a história demográfica mostra que essas escolhas de fertilidade são, em grande parte, imprevisíveis.
Elas dependem de fatores às vezes culturais, econômicos, psicológicos e íntimos, relacionados aos objetivos de vida que os indivíduos estabelecem para si próprios. Podem, da mesma forma, depender das condições materiais que os diferentes países decidem adotar para conciliar a vida em família e a vida profissional, escolas, creches, políticas de igualdade de gêneros, etc. Uma questão que, sem dúvida alguma, há de ter uma participação crescente nos debates e nas políticas públicas no século XXI. Para além da trama geral descrita até aqui, observa-se na história das populações todo tipo de especificidade regional e de reviravolta espetacular, muitas vezes relacionadas às particularidades da história de cada país. As reviravoltas mais espetaculares concernem, evidentemente, a Europa e as Américas. Ninguém poderia ter imaginado, nos anos 1780, quando os países da Europa Ocidental já reuniam 100 milhões de habitantes e a América do Norte somava no máximo 3 milhões, que o equilíbrio se inverteria a esse ponto. No início de 2010, a Europa Ocidental superou, com uma pequena margem, a marca de 410 milhões de habitantes, contra 350 milhões na América do Norte. É interessante notar que essa reviravolta se explica não apenas pelos fluxos migratórios, mas também por uma taxa de fertilidade sensivelmente mais alta no Novo Mundo do que na Velha Europa, diferença que se estende até hoje e compreende grupos de origem europeia, o que é um mistério para os demógrafos. Em particular, a alta taxa de fertilidade americana sem dúvida não se explica por políticas mais generosas para as famílias. Essas são praticamente inexistentes do outro lado do Atlântico. Será que devemos enxergar nisso uma fé maior no futuro, um otimismo próprio do novo mundo, uma forte propensão a projetar-se, a si e a seus filhos, num mundo em crescimento perpétuo? Em se tratando de escolhas tão complexas, como as decisões sobre fertilidade, nenhuma explicação psicológica ou cultural pode ser excluída a priori. E, ainda, nada está predeterminado. O crescimento demográfico americano não para de cair, e tudo poderia se reverter se os fluxos migratórios em direção à União Europeia continuarem a aumentar, se a fertilidade se expandir ou se a diferença da expectativa de vida na Europa em relação à América crescer. As previsões da ONU não são certezas. Encontramos, também, reviravoltas demográficas espetaculares mesmo dentro de cada continente. Na Europa, a França era um dos países mais populosos no século XVIII. Como já salientamos, Young e Malthus viram nisso a origem da miséria dos camponeses e até a causa da Revolução Francesa, mas depois passou a ser caracterizada por uma transição demográfica insolitamente precoce, com uma queda brutal da taxa de natalidade e uma quase estagnação da população a partir do século XIX, fenômeno em geral atribuído a uma descristianização igualmente prematura, para, enfim, passar por um novo aumento atípico da taxa de natalidade no século XX, comumente associado às políticas voltadas para a família adotadas após as conflagrações militares e o trauma da derrota em 1940. Essa aposta pode ainda dar bons resultados. De acordo com as previsões das Nações Unidas, a população francesa deverá superar a da Alemanha nos anos 2050, mesmo que não se saiba muito bem apontar as diferentes causas, econômicas, políticas, culturais ou psicológicas, dessa reversão. Numa escala mais ampla, todos conhecem as consequências da política chinesa do filho único, implantada nos anos 1970, momento em que se acreditava que o país não seria capaz de sair da armadilha do subdesenvolvimento. Atualmente, a política está em vias de ser relaxada. A população da China está agora perto de ser ultrapassada pela da Índia, mas era cerca de 50% maior até a época em que a política do filho único foi adotada. Segundo a ONU, a população da Índia deverá ser a maior do mundo entre 2020 e 2100. Contudo, aí também nada está definido. A história da população sempre haverá de envolver escolhas individuais, estratégias de desenvolvimento e psicologia nacional, motivos privados e motivos relacionados ao poder. Ninguém pode, com seriedade, prever quais serão as reviravoltas demográficas do século XXI.
Seria demasiado presunçoso considerar as previsões oficiais das Nações Unidas de outra forma que não fosse como um simples cenário de referência. De todo modo, a ONU também elaborou 2 cenários alternativos de projeções para 2100, e não surpreende que as diferenças entre eles sejam extremamente importantes. Não resta dúvida de que o cenário de referência é de longe o mais plausível, levando em conta o nosso estado atual de conhecimento. Entre 1990 e 2012, a população europeia no todo já estava quase completamente estagnada, além de apresentar queda em vários países. A fertilidade alemã, italiana, espanhola e polonesa caiu abaixo de 1,5 filho por mulher nos anos 2000, e só o aumento da expectativa de vida combinado a grandes fluxos migratórios pode evitar uma fortíssima redução da população. Sob essas condições, antever, como faz a ONU, um crescimento demográfico nulo na Europa até 2030, seguido de taxas ligeiramente negativas após 2030, não é absurdo e parece a previsão mais razoável possível. O mesmo vale para as evoluções previstas na AIA e em outros países. As gerações que nascem hoje no Japão ou na China são cerca de 1/3 menos numerosas do que aquelas que vieram ao mundo nos anos 1990. A transição demográfica já está em grande parte definida. As mudanças nas escolhas pessoais e nas políticas a serem adotadas podem, sem dúvida, modificar na margem essa evolução. Por exemplo, as taxas levemente negativas, como no Japão ou na Alemanha, podem ficar ligeiramente positivas, como na França ou nos países escandinavos, o que faz uma diferença importante, mas não muda muito o cenário para as próximas décadas. No que concerne ao longo prazo, tudo é evidentemente ainda mais incerto. Entretanto, podemos lembrar que, se o mesmo ritmo de crescimento demográfico que observamos entre 1700 e 2012, menos 0,8% ao ano, se materializasse ao longo dos próximos séculos, isso implicaria uma população mundial da ordem de 70 bilhões de habitantes em 2300. Por certo, nada pode ser excluído, quer se trate de mudanças de comportamento em relação à fertilidade, quer se trate de avanços tecnológicos, os quais, um dia, talvez permitam um crescimento menos poluente que ainda não conseguimos imaginar hoje, com novos bens e serviços desmaterializados quase por completo e com fontes de energia renováveis, livres das pegadas de carbono. Porém, no estágio atual, não é exagero dizer que uma população mundial de 70 bilhões de pessoas não parece nem plausível, nem desejável. A hipótese mais provável é que a taxa de expansão da população mundial nos próximos séculos seja menor que 0,8%. A previsão oficial, que estima um crescimento demográfico positivo embora fraco menos 0,2% por ano, no longuíssimo prazo, parece, a priori, bastante plausível. 5. O crescimento como fonte de equalização dos destinos. Em todo caso, o objetivo deste livro não é fazer previsões demográficas, mas reconhecer as diferentes possibilidades e analisar as implicações para a evolução da distribuição da riqueza. O crescimento demográfico não tem consequências somente para o desenvolvimento e a potência relativa das nações. Tem também implicações importantes para a estrutura da desigualdade. Se tudo mais permanecer constante, um crescimento demográfico forte tende a desempenhar um papel equalizador, uma vez que diminui a importância da riqueza acumulada no passado, e, portanto, da herança. Cada geração deve de alguma forma se erguer por si mesma. Para tomar um exemplo extremo, no mundo onde cada um tivesse 10 filhos, é claro que seria melhor, de modo geral, não contar com a herança, já que tudo seria dividido por 10 a cada geração. Numa sociedade assim, o peso global da herança seria bastante reduzido, e na maioria dos casos seria mais realista depender apenas do próprio trabalho ou da própria poupança. O mesmo vale quando a população se renova constantemente por meio de fluxos migratórios, como na América. Considerando que a maioria dos imigrantes chega sem qualquer patrimônio significativo, o estoque de riqueza acumulado no passado é, naturalmente, um tanto limitado nessas sociedades, em comparação com o novo volume de riqueza erguido com o fluxo de poupança.
O crescimento demográfico proveniente da imigração traz outras consequências, sobretudo em termos da desigualdade entre imigrantes e nativos, assim como dentro desses próprios grupos. Não é possível, portanto, comparar essa situação com a de uma sociedade onde o dinamismo da população resulte principalmente do crescimento natural, ou seja, da natalidade. Veremos que a intuição sobre os efeitos de um crescimento alto da população pode, em certa medida, ser generalizada para as sociedades que apresentam um crescimento econômico, não só demográfico, muito rápido. Por exemplo, num mundo em que a produção por habitante fosse multiplicada por 10 a cada geração, seria melhor contar com a renda e a poupança resultantes do próprio trabalho. A renda das gerações anteriores seria tão baixa em comparação com a renda atual que a riqueza acumulada pelos pais ou avós não representaria grande coisa. Em contrapartida, a estagnação da população, e, mais ainda, sua diminuição, aumenta o peso do capital acumulado pelas gerações anteriores. O mesmo vale para a estagnação econômica. Com um crescimento fraco, seria também bastante plausível que as taxas de retorno do capital ultrapassassem a taxa de crescimento, condição que, como discutimos na introdução, é a principal força que impulsiona uma intensa desigualdade na distribuição da riqueza no longo prazo. Veremos que as sociedades patrimoniais do passado, profundamente estruturadas pela riqueza e pela herança, quer se trate de sociedades rurais tradicionais ou de sociedades europeias do século XIX, só podem emergir e perdurar quando o crescimento é muito baixo. Examinaremos em que medida o retorno provável a um fraco crescimento, caso se concretize, terá consequências importantes para a dinâmica da acumulação de capital e para a estrutura da desigualdade. Isso concerne, sobretudo, a possível volta da herança, fenômenos de longo prazo cujos efeitos já se percebem na Europa e que podem se espalhar para outras partes do mundo. Aí está o motivo que explica por que é tão importante, no contexto de nossa pesquisa, familiarizarmos-nos a partir de agora com a história do crescimento demográfico e econômico. Mencionemos também outro mecanismo, potencialmente complementar, ainda que menos importante e mais ambíguo do que o primeiro, por meio do qual o crescimento pode reduzir a desigualdade, ou ao menos levar a uma renovação mais rápida das elites. Quando o crescimento é nulo, ou muito baixo, as diferentes funções econômicas e sociais, os diferentes tipos de atividades profissionais, reproduzem-se de modo quase idêntico de uma geração para a outra. Um crescimento constante, ainda que de 0,5%, 1% ou 1,5% por ano, significa, ao contrário, que novas funções surgem sempre, que novas competências são necessárias a cada geração. Uma vez que os gostos e as capacidades humanas são transmitidos apenas parcialmente de uma geração para a outra, ou ao menos de forma bem menos automática do que o capital sob a forma de terra, imóveis ou ativos financeiros pode se transmitir por herança, o crescimento pode facilitar a ascensão social de pessoas cujos pais não faziam parte da elite. Esse possível aumento da mobilidade social não implica, necessariamente, uma diminuição da desigualdade de renda, mas limita a reprodução e a amplificação, ao longo do tempo, da desigualdade da riqueza, e portanto, em certa medida, da desigualdade de renda. Todavia, deve-se desconfiar da ideia um pouco convencional de que o crescimento moderno atuaria como um incomparável revelador de talentos e aptidões individuais. Esse argumento tem a sua parcela de veracidade, mas foi muito usado desde o início do século XIX para justificar todo tipo de desigualdade, quaisquer que fossem sua amplitude e sua verdadeira origem, e para ornar com todas as virtudes os que obtiveram sucesso com o novo regime industrial. Charles Dunoyer, economista liberal e prefeito durante a monarquia de Júlio, escreveu o seguinte em 1845, no seu livro intitulado De la liberté du travail ou da liberdade do trabalho, no qual ele se opõe, naturalmente, a qualquer forma de legislação social vinculativa. O efeito do regime industrial é destruir toda a desigualdade artificial.
o que deixa em evidência a desigualdade natural para Donner. A desigualdade natural compreende as diferentes capacidades físicas, intelectuais e morais e se encontra no centro da nova economia do crescimento e da inovação que ele via à sua volta e que o induziu a rejeitar qualquer intervenção do Estado. As habilidades superiores são a fonte de tudo o que há de grandioso e útil. Reduza tudo à igualdade e verá tudo reduzido à inação. Nos anos 2000, 2010, havia quem expressasse essa mesma ideia, segundo a qual a nova economia da informação permitiria que os mais talentosos multiplicassem sua produtividade. Difícil é constatar que esse mesmo argumento é usado muitas vezes para justificar a desigualdade extrema e para defender a posição dos ganhadores, sem grandes considerações pelos perdedores, ou mesmo pelos fatos, e sem procurar verificar se tal princípio tão cômodo permite ou não explicar os rumos observados. Voltaremos a essa questão. 6. As etapas do crescimento econômico. Tratemos agora do crescimento da produção por habitante. Como já salientamos, a expansão no período 1700-2012 como um todo é exatamente a mesma que a da população, 0,8% por ano, em média, ou mais de 10 vezes em 3 séculos. A renda média mundial hoje é de mais ou menos 760 euros por mês e por habitante. Em 1700, era inferior a 70 euros por mês, aproximadamente o mesmo nível apresentado pelos países mais pobres da África subsaariana em 2012. Essa comparação é sugestiva, mas sua importância não deve ser exagerada. Quando se buscam paralelos entre sociedades e épocas muito diferentes, é uma ilusão achar que tudo pode ser resumido como uma única cifra, do tipo nível de vida daquela sociedade é 10 vezes maior que o daquela outra. Quando atinge tais proporções, o crescimento da produção por habitante é uma noção muito mais abstrata do que a da população, que ao menos corresponde a uma realidade tangível. É mais fácil comparar os habitantes do que os bens e serviços. A história do desenvolvimento econômico é, em primeiro lugar, a história da diversificação dos modos de vida e dos tipos de bens e serviços produzidos e consumidos. Trata-se, assim, de um processo multidimensional que, por natureza, não pode ser resumido corretamente num único indicador monetário. Tomemos o exemplo dos países mais ricos. Na Europa Ocidental, na América do Norte e no Japão, a renda média passou de pouco mais de 100 euros por mês e por habitante em 1700 para mais de 2.500 euros por mês em 2012, multiplicando-se em mais de 20 vezes. Na realidade, a expansão da produtividade, ou seja, da produção por hora trabalhada, foi ainda mais elevada, uma vez que a duração média do trabalho por habitante diminuiu muito. Todas as sociedades desenvolvidas escolheram, à medida que enriqueceram, trabalhar menos para desfrutar de mais tempo livre, jornadas de trabalho mais curtas, férias mais longas, etc. Essa expansão espetacular aconteceu, em grande parte, no século XX. No âmbito mundial, o crescimento médio de 0,8% por ano da produção por habitante entre 1700 e 2012 se decompõe em no máximo 0,1% no século XVIII, 0,9% no século X e 1,6% no século XX, ver a tabela 2.1. Na Europa Ocidental, o crescimento médio de 1% entre 1700 e 2012 se decompõe em 0,2% no século XVIII, 1,1% no século X e 1,9% no século XX12. O poder de compra médio em vigor no velho continente quase não mudou entre 1700 e 1820, depois mais do que dobrou entre 1820 e 1913 e, por fim, aumentou mais de 6 vezes entre 1913 e 2012. No fundo, o século XVIII se caracterizou pela mesma estagnação econômica dos séculos anteriores. O século XIX viu, pela primeira vez, um crescimento sustentado da produção por habitante, mas vastos segmentos da população não ganharam nada, e menos ainda até o último terço do século XIX. Foi apenas no século XX que o crescimento econômico se tornou de fato uma realidade tangível e espetacular para todos.
Durante a Belle Époque, nos anos 1900, 1910, a renda média dos europeus era de no máximo 400 euros por mês, contra 2.500 euros por mês no início dos anos 2010. Mas o que significa um poder de compra multiplicado por 20, por 10 ou mesmo por 6? Evidentemente, não significa que os europeus de 2012 produzem e consomem quantidades 6 vezes maiores de todos os bens e serviços que eles produziam e consumiam em 1913. Por exemplo, o consumo médio de produtos alimentares não foi multiplicado por 6. Isso jamais poderia ocorrer, uma vez que as necessidades alimentares teriam sido saturadas muito antes de se chegar a esse aumento. Na Europa, como no resto do mundo, o crescimento do poder de compra e do padrão de vida ao longo do tempo resulta, antes de tudo, da transformação do perfil de consumo. Um consumo majoritariamente constituído de produtos alimentares foi aos poucos substituído por outro muito mais diversificado, rico em produtos industriais e serviços. Além disso, mesmo que os europeus de 2012 desejassem consumir quantidades 6 vezes maiores de todos os bens e serviços que eram consumidos em 1913, não poderiam fazê-lo. Certos preços aumentaram bem mais rápido do que a média dos preços, enquanto outros subiram mais devagar, de modo que o poder de compra não se multiplicou por 6 para todos os tipos de bens e serviços. Esses problemas de preços relativos podem ser negligenciáveis no curto prazo, e pode-se considerar que os índices de preços médios elaborados pelas agências econômicas e estatísticas permitem medir corretamente a expansão do poder de compra. Contudo, no longo prazo, quando a estrutura do consumo e dos preços relativos se modifica radicalmente, sobretudo à medida que surgem novos bens e serviços, esses índices de preços médios não permitem dar conta das transformações que ocorreram, qualquer que seja a sofisticação das técnicas utilizadas pelos estatísticos para processar os milhares de preços que eles monitoram e para medir a melhoria na qualidade dos produtos. 7. O que significa um poder de compra multiplicado por 10? Na realidade, a única maneira de medir de fato a expansão espetacular nos padrões e dos modos de vida conhecidos desde a Revolução Industrial consiste em analisar os níveis de renda expressos em moeda corrente e compará-los aos preços dos bens e serviços em vigor nas diferentes épocas. Contentemo-nos em resumir aqui as principais lições desse exercício. Tipicamente, são 3 os tipos de bens e serviços. Há os bens industriais, para os quais o crescimento da produtividade tem sido mais rápido do que a média da economia, de modo que seus preços têm ficado abaixo da média. Existem também os bens alimentares, para os quais a expansão da produtividade foi contínua e, assim, um importante determinante no longuíssimo prazo. Isso permitiu que se nutrisse uma população em forte expansão ao mesmo tempo que se liberava uma parte crescente da mão de obra agrícola para outras tarefas. No entanto, o aumento foi menor do que para os bens industriais, e por isso seus preços evoluíram mais ou menos como a média. Por fim, há os serviços, para os quais o crescimento da produtividade tem sido, de modo geral, fraco, até nulo em certos casos, o que explica por que esse setor tende a absorver uma proporção cada vez maior da mão de obra, e para os quais os preços aumentaram mais do que a média. Esse padrão geral é bem conhecido. Em linhas gerais, ele é válido no âmbito global, mas precisa ser refinado e aprimorado. Existe uma grande variedade de situações dentro de cada setor. Para diversos produtos alimentares, os preços aumentaram de acordo com a média geral. Por exemplo, na França, o preço do quilo da cenoura evoluiu conforme o índice geral de preços entre 1900, 1910 e 2010, de modo que o poder de compra para cenouras seguiu a trajetória do poder de compra médio, que aumentou cerca de 6 vezes. O trabalhador assalariado médio podia comprar no máximo 10 quilos de cenouras por dia no início do século XX e cerca de 60 quilos no início do século XXI.
No caso de outros produtos, como leite, manteiga, ovos e laticínios, que se beneficiaram de um progresso tecnológico importante no seu processamento, manufatura, conservação etc., observa-se uma redução significativa dos preços relativos, e, portanto, aumento de poder de compra maior do que 6. O mesmo vale para produtos que se beneficiaram de uma baixa considerável nos custos de transporte. Em um século, o poder de compra francês para laranjas se multiplicou por 10, ao passo que para bananas ele se multiplicou por 20. Em contrapartida, o poder de compra medido em quilos de pão ou de carne se multiplicou por menos de 4, embora tenha havido um forte aumento da qualidade e da variedade desses produtos. A diversidade de situações é ainda maior entre os produtos industriais, sobretudo após o surgimento de bens radicalmente novos e o aperfeiçoamento espetacular do seu desempenho. O exemplo típico mais recente são os produtos eletrônicos e de informática. O progresso dos computadores e telefones celulares nos anos 1990, 2000 e dos tablets e smartphones nos anos 2000, 2010 corresponde, às vezes, a multiplicações por fatores de 10 do poder de compra em alguns anos. O preço de um produto cai à metade, enquanto seu desempenho se multiplica por 5. É importante ter em mente que é possível encontrar exemplos ainda mais espetaculares ao longo da história do desenvolvimento industrial. Tomemos o caso da bicicleta. Nos anos 1880, 1890, o modelo mais barato disponível nos catálogos de venda e nos panfletos custava, na França, cerca de 6 meses do salário médio. E tratava-se de uma bicicleta relativamente rudimentar, cujas rodas eram revestidas com só uma camada de borracha e que dispunha de freios apenas na parte da frente. O progresso tecnológico permitiu que os preços caíssem para menos de um mês de salário médio nos anos 1910, 1920. O progresso continuou, e em 1960, 1970, encontravam-se nos catálogos bicicletas de qualidade, com roda livre, freio duplo, para-choque e para-lama, bagageiro, farol e refletor, por menos de uma semana de salário médio. No total, sem nem mesmo levar em conta a melhoria espantosa da qualidade e da segurança do produto, o poder de compra para bicicletas fora multiplicado por 40 entre 1890 e 1970. Poderíamos ampliar esses exemplos examinando os casos das lâmpadas elétricas, dos equipamentos de cozinha e limpeza, das toalhas de mesa e dos talheres, das vestimentas e dos automóveis, tanto nos países desenvolvidos quanto nos emergentes, comparando-os com os salários em vigor. Todos os exemplos mostram, igualmente, a que ponto é ineficaz e reducionista a tarefa de tentar resumir todas essas transformações em um único indicador do tipo o padrão de vida entre essa e aquela época foi multiplicado por 10. Quando o modo de vida e a estrutura dos orçamentos das famílias se modificam de maneira tão radical e a expansão do poder de compra varia de tal forma entre um bem e outro, a questão da cifra média perde o sentido. Isso se dá porque o resultado exato depende das ponderações e dos critérios de qualidade escolhidos, e ambos são relativamente incertos, sobretudo quando se trata de fazer comparações entre vários séculos. Nada disso põe em dúvida a realidade do crescimento, muito pelo contrário. É claro que as condições materiais melhoraram de maneira extraordinária desde a Revolução Industrial, fornecendo aos habitantes do planeta formas mais eficazes de se alimentar, vestir, deslocar, informar, cuidar e assim por diante. Tampouco se questiona o interesse de medir as taxas de crescimento em períodos mais curtos, como, por exemplo, na escala de tempo de uma ou duas gerações. Ao longo de um período de 30 ou 60 anos, faz sentido saber se a taxa de crescimento foi de 0,1% por ano, 3% por geração, 1% por ano, 35% por geração, ou 3% por ano, 143% por geração. Somente quando elas são acumuladas em períodos muito longos e alcançam multiplicações espetaculares é que as taxas de crescimento perdem parte de seu sentido e se tornam relativamente abstratas e arbitrárias. 8. O crescimento. Uma diversificação dos modos de vida.
Examinemos, por fim, o caso dos serviços, para os quais a diversidade de situações é, sem dúvida, a mais extrema. De modo geral, as coisas são mais ou menos claras. A produtividade cresceu menos nesse setor, portanto o poder de compra para serviços não subiu muito. O caso típico do serviço puro, que não sofreu qualquer inovação tecnológica digna de nota ao longo dos séculos, é o dos cabeleireiros. Um corte de cabelo demora o mesmo tempo para ser feito hoje que no início do século passado, embora o preço do cabeleireiro tenha sido multiplicado pelo mesmo fator que os salários dos profissionais que cortam cabelos, que, por sua vez, se expandiram no mesmo ritmo do salário médio e da renda média. Ou seja, trabalhando 1 hora, o assalariado médio do início do século XXI pode pagar pelo mesmo número de cortes de cabelo que o assalariado médio do início do século XX. Constata-se, assim, que o poder de compra medido em cortes de cabelo não aumentou. De certa forma, teve até uma leve queda. Na verdade, a variedade de casos é tão extrema que a própria noção de um setor de serviços não faz muito sentido. A decomposição entre 3 setores da atividade, o primário, o secundário e o terciário, foi concebida em meados do século XX, nas sociedades em que cada setor representava proporções semelhantes, ou, ao menos, comparáveis, da atividade econômica e da força de trabalho. Ver a tabela 2.4. Contudo, a partir do momento em que os serviços passam a empregar 70-80% da mão de obra em todos os países desenvolvidos, isso significa que essa categoria estatística não é de fato pertinente. Ela fornece poucas informações sobre a natureza das diferentes profissões e dos serviços produzidos na sociedade considerada. Em 2012, a agricultura representava 3% do emprego na França, contra 21% da indústria e 76% dos serviços. A construção, com 7% do emprego na França em 2012, assim como nos Estados Unidos, foi incluída na rubrica indústria. A fim de nos orientarmos nesse enorme aglomerado de atividades, para o qual o desenvolvimento representa uma grande parte da melhoria das condições de vida desde o século XIX, é aconselhável distinguir diferentes blocos. Pode-se, primeiro, considerar os serviços de saúde e educação, que correspondem a 20% do emprego total nos países mais desenvolvidos, o mesmo que todos os setores industriais reunidos. Tudo leva a crer que essa proporção há de continuar a crescer, tomando por base o progresso da medicina e o desenvolvimento contínuo do ensino superior. Os empregos nos setores de comércio, hotéis, cafés e restaurantes, da cultura e do lazer, também em forte ascensão, representam, tipicamente, mais de 20% do emprego total, até mais de 25% em alguns países. Os serviços das empresas, consultoria, contabilidade, design, informática etc., somados aos imobiliários e financeiros, agências imobiliárias, bancos, seguradoras etc., e de transportes, se avizinhavam igualmente dos 20% do emprego total. Se somarmos ainda os serviços do governo e de segurança, a administração pública, justiça, polícia, forças armadas etc., que se aproximam de 10% do emprego total na maioria dos países, chega-se aos 70-80% das estatísticas oficiais. Salientemos que uma parte importante desses serviços, em particular nas áreas de saúde e educação, costuma ser financiada por impostos e fornecida gratuitamente à população. As modalidades de financiamento variam de acordo com o país, assim como o nível exato da parcela financiada pelos impostos. Por exemplo, ela é mais alta na Europa do que nos Estados Unidos e no Japão. Contudo, ela é muito significativa em todos os países desenvolvidos, em geral equivalendo a metade do custo total dos serviços de saúde e educação e mais de 3/4 em vários países europeus. Isso introduz, potencialmente, novas dificuldades e incertezas sobre a medida e as comparações de crescimento do nível de vida entre países durante períodos mais longos. A questão está longe de ser apenas anedótica.
além de constituírem mais de 20% do PIB e do emprego nos países mais avançados, parcela que deve ficar ainda maior no futuro. A saúde e a educação representam, provavelmente, as melhorias mais reais e notáveis nas condições de vida ao longo dos séculos. Sociedades nas quais a expectativa de vida era de no máximo 40 anos ou o analfabetismo era quase geral foram substituídas por outras onde é comum ultrapassar os 80 anos e todos têm um acesso mínimo à cultura. Nas contas nacionais, o valor dos serviços públicos gratuitos é sempre estimado a partir dos custos da produção pagos pela administração pública, pelos governos, ou seja, pelos contribuintes. Esses custos incluem, em particular, a massa salarial para os funcionários de saúde e os professores empregados nos hospitais, nas escolas e nas universidades públicas. Tal método tem seus defeitos, mas é logicamente coerente, em todo caso, mais satisfatório do que uma medida que considerasse excluir de vez os serviços públicos gratuitos do cálculo do PIB, concentrando-se apenas na produção de mercado. Uma exclusão desse tipo seria economicamente absurda, uma vez que levaria a se subestimar de modo artificial o nível de produção interna e da renda nacional de um país que escolhesse um sistema público de saúde e educação, comparado a um sistema privado, e os serviços disponíveis são, afinal, rigorosamente os mesmos em ambos os casos. O método utilizado pelas contas nacionais permite ao menos corrigir esse viés. Ele não é perfeito, evidentemente, sobretudo porque não leva em conta nenhuma mensuração da qualidade dos serviços oferecidos, embora alguns ajustes para isso estejam sob consideração. Por exemplo, se um sistema de seguro-saúde privado custar mais do que um sistema público sem que a qualidade seja de fato superior, como leva a pensar a comparação entre os Estados Unidos e a Europa, então o PIB será artificialmente supervalorizado nos países que optarem pelo sistema privado. É preciso notar que as contas nacionais, por convenção, não admitem a inclusão de qualquer remuneração do capital público, como edifícios e equipamentos dos hospitais públicos ou das escolas e universidades. A consequência disso é que um país, ao privatizar seus sistemas de saúde e educação, verá o PIB aumentar de modo artificial, mesmo que os serviços produzidos e os salários pagos continuem exatamente os mesmos. Da mesma forma, pode-se considerar que tal método de valorização pelos custos conduz a uma subestimação do valor fundamental da educação e da saúde e, portanto, do crescimento observado nos períodos de vastas melhorias educativas e sanitárias. Não há, portanto, dúvida alguma de que o crescimento econômico proporcionou uma melhoria considerável das condições de vida durante longos períodos, multiplicando, segundo as melhores estimativas disponíveis, por um fator maior que 10 a renda média mundial entre 1.700 e 2012, de €70 para €760 por mês, e por um fator maior que 20 no caso dos países mais ricos, de €100 para €2.500 por mês. Levando em conta as dificuldades associadas às transformações muito radicais, sobretudo quando se tenta resumi-las usando um único indicador, é preciso evitar fazer dos números um fetiche, em vez disso, tratá-los apenas como ordens de magnitude. 9. O fim do crescimento. Vejamos agora a questão do futuro. O crescimento espetacular da produção por habitante estaria fadado a cair inexoravelmente durante o século XXI. Se isso for verdade, ocorreria por razões tecnológicas, ecológicas ou por ambas ao mesmo tempo. Antes de tentar responder a essa pergunta, é essencial começar recapitulando que o crescimento do passado, embora tão extraordinário, deu-se quase o tempo todo com taxas de crescimento anuais relativamente baixas, em geral, não mais do que 1,5% ao ano. Os únicos exemplos históricos de crescimento sensivelmente mais alto do que isso, por exemplo, de 3, 4% ou mais, foram os dos países com atrasos substanciais de desenvolvimento em relação aos demais e que, por isso, passaram por recuperações muito rápidas. Esse processo se esgota por si mesmo quando as recuperações terminam e, assim, só pode ser transitório e limitado no tempo. Além disso, por definição, ele não pode se aplicar ao planeta como um todo.
No nível global, a taxa de crescimento da produção por habitante ficou, em média, em 0,8% por ano entre 1700 e 2012, sendo 0,1% entre 1700 e 1820, 0,9% entre 1820 e 1913 e 1,6% entre 1913 e 2012. Como indicamos na tabela 2.1, a mesma taxa de crescimento de 0,8% por ano entre 1700 e 2012 é encontrada quando se avalia a evolução da população mundial. Entre 1910 e 2010, a taxa de crescimento do PIB por habitante foi de 1,7% ao ano em média no mundo, dos quais 1,9% na Europa, 1,6% nas Américas, etc. Na tabela 2.5, mostramos as taxas de crescimento econômico separadamente para cada século e continente. Na Europa, o crescimento da produção por habitante foi de 1% entre 1820 e 1913, depois 1,9% entre 1913 e 2012. Na América, ela alcançou 1,5% entre 1820 e 1913 e de novo 1,5% entre 1913 e 2012. Os detalhes dessas cifras não são importantes. O ponto relevante é que não existe nenhum exemplo na história de um país na fronteira tecnológica mundial no qual o crescimento da produção por habitante tenha sido sistematicamente superior a 1,5%. Se examinarmos todas as décadas anteriores, observam-se ritmos ainda menores nos países mais ricos. Entre 1990 e 2012, o crescimento da produção por habitante foi de 1,6% na Europa Ocidental, 1,4% na América do Norte e 0,7% no Japão. É essencial começar recapitulando essa realidade, uma vez que continuamos, em grande medida, impregnados pela ideia de que o crescimento deve ser de ao menos 3% ou 4% ao ano. Isso é uma ilusão, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista da lógica. Após esse preâmbulo, o que se pode dizer sobre as taxas de crescimento futuras? Para alguns economistas, como Robert Gordon, o ritmo de crescimento da produção por habitante já está se reduzindo nos países mais avançados, a começar pelos Estados Unidos, e poderia ser inferior a 0,5% por ano no horizonte 2050-2100. A análise de Gordon se baseia na comparação de diferentes ondas de inovação que se sucederam desde as máquinas a vapor e o advento da eletricidade, bem como na constatação de que as ondas mais recentes, em particular a das tecnologias de informação, têm um potencial de crescimento sensivelmente inferior. Elas alteram os modos de produção de forma menos radical e trazem melhorias menos significativas para a produtividade do conjunto da economia. Assim como no caso do crescimento demográfico, não me cabe prever aqui qual será o crescimento no século XXI, mas, sim, extrair as consequências dos diferentes cenários possíveis para a dinâmica da distribuição da riqueza. O ritmo das inovações futuras é tão difícil de antever quanto o da fertilidade. Diante da experiência histórica dos últimos séculos, parece-me bastante improvável que o crescimento de longo prazo da produção por habitante nos países mais avançados possa superar 1,5% por ano. Mas também não posso dizer se será de 0,5%, 1% ou 1,5%. O cenário mediano apresentado mais à frente baseia-se no crescimento de longo prazo da produção por habitante de 1,2% por ano nos países ricos, o que é relativamente otimista em comparação com as previsões de Gordon, que me parecem um tanto sombrias, e, em particular, não poderá se concretizar sem que novas formas de energia permitam substituir os hidrocarbonetos, em vias de se esgotar. Trata-se de nada mais do que um cenário entre tantos outros. 10. Com um crescimento de 1% ao ano, as transformações sociais são profundas.
O ponto que me parece mais importante e mais significativo do que os detalhes das projeções de crescimento, como vimos antes, resumir o crescimento de longo prazo de um país a um único indicador é, em grande parte, uma ilusão estatística, e sobre o qual se deve agora insistir, é que um ritmo de crescimento da produção por habitante da ordem de 1% ao ano é, na realidade, muito rápido, mais ainda do que se imagina normalmente. Ao olharmos para essa questão, devemos tratá-la ainda em termos das implicações para as diferentes gerações. Em 30 anos, um crescimento de 1% ao ano corresponde a um crescimento acumulado de mais de 35%. Já 1,5% ao ano corresponde a um crescimento acumulado de mais de 50% no mesmo período. Na prática, isso implica transformações consideráveis nos modos de vida e nos empregos. De fato, o crescimento da produção por habitante foi de, no máximo, 1,5% por ano ao longo dos últimos 30 anos na Europa, na América do Norte e no Japão. Ainda assim, nossas vidas foram transformadas radicalmente. No início dos anos 1980, não existiam nem a internet nem os telefones celulares, os transportes aéreos eram inacessíveis para um grande número de pessoas, a maioria das tecnologias de ponta da medicina disponíveis hoje ainda não existia, e apenas uma minoria tinha acesso ao ensino superior. Na área das comunicações, dos transportes, da saúde e da educação, as mudanças foram profundas. Essas transformações também afetaram a fundo a estrutura dos empregos. Quando a produção por habitante cresce 35-50% no espaço de 30 anos, isso significa que uma fração substancial da produção realizada hoje, entre 1/4 e 1/3, não existia há 30 anos, e, portanto, entre 1/4 e 1/3 das carreiras e das tarefas realizadas hoje não existiam há 30 anos. Trata-se de uma diferença considerável em relação às sociedades do passado, para as quais o crescimento era quase nulo, ou não mais do que 0,1% ao ano, como no século XVIII. Um país com um crescimento de 0,1% ou 0,2% ao ano se reproduz quase de forma idêntica de uma geração para a outra. A estrutura das carreiras é a mesma, assim como a da propriedade. Um país no qual o crescimento é de 1% ao ano, como tem sido o caso dos países mais avançados desde o início do século XIX, é uma sociedade que se renova de modo profundo e permanente. Veremos que isso traz consequências importantes para a estrutura da desigualdade social e para a dinâmica da distribuição de riqueza. O crescimento pode criar novas formas de desigualdade. Por exemplo, fortunas podem ser construídas muito rapidamente nos novos setores de atividade, e, ao mesmo tempo, fazer com que a desigualdade do passado seja menos relevante, de modo que a herança seja menos determinante. Por certo, as transformações engendradas por um crescimento de 1% ao ano são bem menos consideráveis do que aquelas que resultam de um crescimento de 3% ou 4% ao ano. Isso significa que o risco de frustração e desilusão é grande, uma vez que as esperanças estão depositadas em uma ordem social mais justa, em especial desde o Iluminismo. Sem dúvida, o crescimento econômico é incapaz de satisfazer essas esperanças democráticas e meritocráticas, que devem se apoiar na existência de instituições específicas, e não apenas nas forças do progresso tecnológico e do mercado. 11. A posteridade dos 30 gloriosos. Destinos transatlânticos cruzados. A Europa continental, e a França em particular, vive, em grande medida, numa nostalgia dos 30 gloriosos, isto é, daquele período de 30 anos que vai do fim dos anos 1940 ao fim dos anos 1970, durante o qual o crescimento foi excepcionalmente intenso. Ainda não se sabe qual foi o espírito malvado que nos impôs um crescimento tão fraco desde o fim dos anos 1970 e o início dos anos 1980. Ainda agora, no início dos anos 2010, imagina-se com frequência que o infortúnio dos últimos 30 anos, os 30 desafortunados que, na verdade, estão mais para 35 ou 40 anos, vai desaparecer, que o pesadelo vai se esvanecer e que tudo voltará a ser como antes.
Contudo, se nos remetermos aos fatos históricos, parece bem claro que os 30 gloriosos é que foram excepcionais, simplesmente porque a Europa acumulou, ao longo do período 1914-1945, um enorme atraso de crescimento em relação aos Estados Unidos. Tal situação foi logo dirimida durante os 30 gloriosos. Uma vez que a recuperação chegou ao fim, a Europa e os Estados Unidos voltaram juntos à dianteira mundial, a fronteira tecnológica, crescendo a um mesmo ritmo lento característico dessa posição. A evolução comparada das taxas de crescimento europeias e americanas representadas no gráfico 2.3 demonstra esse argumento de maneira evidente. Na América do Norte, não existe nostalgia dos 30 gloriosos, simplesmente porque lá essa época jamais existiu. A produção por habitante cresceu quase no mesmo ritmo ao longo de todo o período 1820-2012, em torno de 1,52% ao ano. Sem dúvida, caiu ligeiramente durante os anos 1913-1950, ficando pouco acima de 1,5%, depois apenas um pouco abaixo de 2% em 1950-1970 e, ainda, levemente abaixo de 1,5% durante 1990-2012. Na Europa Ocidental, que foi muito mais afetada pelas duas guerras mundiais, as variações são incomparavelmente mais fortes. A produção por habitante estagnou entre 1913 e 1950, com um crescimento de, no máximo, 0,5% ao ano. Então saltou para mais de 4% de crescimento anual entre 1950 e 1970, antes de sofrer uma queda brusca e se estabilizar igual no nível americano, ou levemente acima dele, no período 1970-1990, pouco acima de 2%, e no período 1990-2012, sem superar 1,5% ao ano. A Europa Ocidental teve uma era de ouro do crescimento entre 1950 e 1970, que depois caiu pela metade, ou até para um terço, nas décadas seguintes. Temos de salientar, ainda, que o gráfico 2.3, a seguir, subestima essa ruptura, uma vez que incluímos, como se deve fazer, o Reino Unido na Europa Ocidental, mesmo que a experiência britânica em matéria de crescimento ao longo do século XX, na verdade, se aproxime mais da quase estabilidade americana. Se nos concentrarmos na Europa continental, encontraremos um crescimento médio da produção por habitante superior a 5% por ano entre 1950 e 1970, totalmente além de todas as experiências dos países ricos ao longo dos últimos séculos. A taxa de crescimento da produção por habitante ultrapassou 4% ao ano na Europa de 1950 a 1970, antes de cair novamente para os níveis americanos. Essas experiências coletivas de crescimento tão diferentes no século XX explicam, em grande medida, porque os países têm hoje muitas divergências de opinião sobre a globalização comercial e financeira, e até sobre o capitalismo de maneira mais geral. Na Europa continental, sobretudo na França, ainda se vê as primeiras décadas do pós-guerra, marcadas por um forte intervencionismo estatal, como um período abençoado de crescimento, e muitas vezes se esbarra nos argumentos de que a liberalização econômica iniciada nos anos 1980 foi responsável pela queda do ritmo de expansão econômica. No Reino Unido e nos Estados Unidos, a leitura da história do pós-guerra é bastante diferente. Dos anos 1950 aos anos 1970, os países anglo-saxões foram rapidamente alcançados pelos que haviam perdido a guerra. Ao fim dos anos 1970, as capas de revista que denunciavam o declínio americano e o sucesso industrial da Alemanha e do Japão se multiplicaram nos Estados Unidos. No Reino Unido, o PIB por habitante caiu abaixo do nível da Alemanha, da França, do Japão e até da Itália. Não é errado pensar que a sensação de rivalidade, e até de atraso, no caso britânico, teve papel fundamental no surgimento da Revolução Conservadora.
Margaret Thatcher no Reino Unido e depois Ronald Reagan nos Estados Unidos prometeram reduzir o welfare state que teria amolecido os empresários e empreendedores anglo-saxões e voltar ao capitalismo puro do século XIX, o que permitiria que o Reino Unido e os Estados Unidos recuperassem a dianteira. Ainda hoje, nesses países se considera com frequência que as revoluções conservadoras foram um franco sucesso, uma vez que tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos voltaram a crescer tão rápido quanto a Europa continental e o Japão. Na verdade, nem movimento de liberalização instaurado por volta de 1980, nem movimento de estatização adotado em 1945 merecem excesso de honrarias ou indignações. É provável que a França, a Alemanha e o Japão tivessem recuperado seu atraso no crescimento depois do afundamento dos anos 1914, 1945, quaisquer que fossem as políticas implantadas, ou quase. O máximo que se pode dizer é que o estatismo não fez mal. Do mesmo modo, uma vez que esses países alcançaram a fronteira tecnológica, não surpreende que tenha deixado de crescer mais rapidamente do que os países anglo-saxões e que todas as taxas de crescimento tenham se alinhado, como mostra o gráfico 2.3. Voltaremos a esses pontos em outra oportunidade. Numa primeira aproximação, as políticas de liberalização não parecem ter influenciado essa simples realidade, nem para cima, nem para baixo. 12. A dupla curva ensino do crescimento mundial. Recapitulemos. Ao longo dos últimos 3 séculos, a trajetória do crescimento econômico foi de uma curva em formato de sino de grande amplitude. Quer se trate da expansão demográfica ou do aumento da produção por habitante, o ritmo de crescimento acelerou-se progressivamente durante os séculos 18x, e sobretudo no século XX. Ao longo do século XXI, tanto a expansão demográfica quanto a da produção por habitante podem estar perto de voltar a níveis muito mais baixos. As duas curvas em sino apresentam algumas diferenças claras. No que concerne ao crescimento da população, a alta começou bem mais cedo, a partir do século XVIII, e a queda também ocorreu claramente mais cedo. Esse é o fenômeno da transição demográfica, já bastante avançado. O ritmo de expansão da população mundial atingiu o ápice nos anos 1950, 1970, chegando a quase 2% por ano, e jamais parou de cair depois disso. Ainda que não seja possível ter certeza sobre nada, é provável que esse processo continue e que as taxas de crescimento demográfico cheguem perto de zero na segunda metade do século XXI. O formato ensino da trajetória é bastante claro, ver gráfico 2.2. Em relação ao crescimento da produção por habitante, as coisas são bem mais complexas. Esse crescimento propriamente econômico demorou bastante para decolar. Ele foi quase nulo no século XVIII, alcançou um nível mais significativo no século XIX e só se tornou uma realidade compartilhada no século XX. O crescimento da produção mundial por habitante ultrapassou os 2% ao ano entre 1950 e 1990, graças à recuperação da Europa, e novamente entre 1990 e 2012, graças à recuperação da Ásia, sobretudo da China, onde o crescimento foi maior do que 9% ao ano nesse período, segundo as estatísticas oficiais, um nível jamais visto na história. O que há de acontecer depois de 2012? No gráfico 2.4, mostramos uma previsão de crescimento mediana, mas que, na verdade, é relativamente otimista, uma vez que consideramos para os países mais ricos, Europa Ocidental, América do Norte, Japão, um crescimento de 1,2% por ano de 2012 a 2100, nível bem mais elevado do que o previsto pelos economistas, e para os países pobres e emergentes uma continuação tranquila do processo de convergência, com um crescimento de 5% ao ano de 2012 a 2030 e de 4% de 2030 a 2050. Se isso se concretizasse, o nível de produção por habitante em quase todos os países alcançaria, a partir de 2050, o das nações mais ricas, tanto na China quanto no leste europeu, na América do Sul, no norte da África e no Oriente Médio.
Daí em diante, a distribuição da produção mundial descrita no primeiro capítulo se aproximaria, portanto, da distribuição demográfica. A taxa de crescimento da produção por habitante ultrapassou 2% de 1950 a 2012. Se o processo de convergência continuar, ela ultrapassará 2,5% entre 2012 e 2050, caindo, depois, para abaixo de 1,5%. Nesse cenário mediano otimista, o crescimento mundial da produção por habitante ultrapassaria ligeiramente 2,5% por ano entre 2012 e 2030, depois outra vez entre 2030 e 2050, para então cair para abaixo de 1,5% após 2050 e convergir para 1,2% no último terço do século. Em comparação com a curva em formato de sino seguida pela taxa de crescimento demográfica, ver o gráfico 2.2, essa segunda curva em sino teria a particularidade de alcançar o pico bem mais tarde do que a primeira, quase um século mais tarde, no meio do século XXI, e não em meados do século XX, e de cair não para uma expansão nula, ou quase nula, mas para um crescimento de pouco mais de 1% por ano, bem mais alto do que o observado nas sociedades tradicionais. Ver o gráfico 2.4. A taxa de crescimento da produção mundial ultrapassou 4% entre 1950 e 1990. Se o processo de convergência continuar, ela cairá para menos de 2% até 2050. Quando se somam essas duas curvas, obtém-se a taxa de crescimento da produção mundial total, ver o gráfico 2.5. Até 1950, essa taxa de crescimento sempre fora inferior a 2% ao ano, antes de saltar para 4% entre 1950 e 1990, nível excepcional que se deve à conjunção da expansão demográfica mais forte da história com maior aumento histórico da produção por habitante. O ritmo de crescimento da produção mundial já começou a diminuir e ficou ligeiramente abaixo de 3,5% entre 1990 e 2012, apesar da fortíssima expansão dos países emergentes, sobretudo da China. Segundo nosso cenário mediano, esse ritmo deveria se manter entre 2012 e 2030, depois passar para 3% entre 2030 e 2050 e então cair para cerca de 1,5% durante a segunda metade do século XXI. Já discutimos quanto essas previsões medianas são hipotéticas. O ponto principal é que, quaisquer que sejam os detalhes específicos, as datas exatas do calendário e o nível correto das taxas de crescimento, e esses detalhes são, é claro, importantes, a dupla curva em sino do crescimento mundial já está, em grande medida, determinada. A previsão mediana representada nos gráficos 2.5 é duplamente otimista. De um lado, porque leva em conta um crescimento da produtividade que se mantém acima de 1% ao ano nos países ricos, o que pressupõe um progresso tecnológico considerável, sobretudo em matéria de energia limpa. E, de outro, e talvez ainda mais relevante, porque ela supõe uma continuação sem obstáculos, seja de natureza política ou militar, do processo de convergência dos países emergentes para os países ricos até seu término, em 2050, o que é muito rápido. É fácil imaginar cenários menos otimistas, nos quais a curva em formato de sino pode cair mais depressa, e em direção a níveis mais baixos, do que as ilustradas nos gráficos aqui apresentados. 13. A questão da inflação. Esse panorama do crescimento desde a Revolução Industrial seria incompleto se não discutíssemos a questão da inflação. Poderíamos pensar que a inflação é um fenômeno puramente monetário, com o qual não deveríamos nos preocupar. Na verdade, todas as taxas de crescimento que abordamos até aqui correspondem ao crescimento dito real, isto é, após deduzir do crescimento dito nominal medido a partir dos preços correntes para o consumidor, a taxa de inflação, ou seja, a alta do índice médio de preços ao consumidor. Na prática, a questão da inflação tem um papel central na nossa pesquisa.
Já salientamos que a própria noção de índice médio de preços é problemática, uma vez que o crescimento se caracteriza sempre pela aparição de novos bens e serviços, além de fortes movimentações dos preços relativos, o que é bem difícil de resumir em uma única cifra. Disso decorre que os próprios conceitos de inflação e crescimento não são bem definidos. A decomposição do crescimento nominal, o único que se pode observar a olho nu, ou quase, entre um componente real e outro derivado da inflação é, em parte, arbitrária e, por isso, controversa. Por exemplo, para um mesmo crescimento nominal de 3% ao ano, podemos considerar que o crescimento real é de 1% se a inflação estimada for de 2%. Contudo, se a inflação for revisada para baixo, por exemplo, porque os preços dos smartphones e dos tablets caíram mais do que se previa, levando em conta melhorias consideráveis de qualidade e desempenho, que os estatísticos têm grande dificuldade de medir, e se a alta de preços não tiver ultrapassado 1,5%, chegaremos à conclusão de que o crescimento real é de 1,5%. Na realidade, sobretudo tratando-se de diferenças tão modestas, as duas cifras são difíceis de distinguir com precisão, e cada uma contém uma parte da verdade. O crescimento, sem dúvida, é mais próximo de 1,5% para os fãs dos smartphones e dos tablets e mais próximo de 1% para todos os outros bens e serviços. As movimentações de preços relativos podem ter um papel decisivo também na teoria de Ricardo e no seu princípio de escassez. Se certos preços, como os da terra, dos imóveis ou, ainda, do petróleo, assumem valores extremos durante períodos prolongados, isso pode afetar de forma duradoura a distribuição de riqueza em benefício dos detentores iniciais desses recursos escassos. Para além dessas questões dos preços relativos, veremos que a inflação propriamente dita, isto é, a alta generalizada de todos os preços, pode, da mesma maneira, ter um papel fundamental na dinâmica da distribuição de riqueza. Em particular, foi essencialmente a inflação que permitiu que os países ricos se livrassem das dívidas resultantes da Segunda Guerra Mundial. A inflação também foi responsável por todo tipo de redistribuição entre grupos sociais ao longo do século XX, muitas vezes de forma caótica e bastante descontrolada. Em contrapartida, as sociedades patrimoniais que floresceram nos séculos XVIII e XX são indissociáveis da notável estabilidade monetária que caracterizou esse longo período. 14. A grande estabilidade monetária dos séculos XVIII e XIX. Voltemos no tempo. O primeiro fato essencial que devemos ter em mente é que a inflação é, em grande parte, uma invenção do século XX. Ao longo dos séculos anteriores, e até a Primeira Guerra Mundial, a inflação era nula ou quase nula. Os preços podiam, às vezes, subir ou cair fortemente durante alguns anos, quiçá algumas décadas, mas esses movimentos de alta e baixa acabavam se compensando. Foi assim para todos os países dos quais dispomos de longas séries de preços. Em particular, se calcularmos a média da alta dos preços entre 1700 e 1820 e entre 1820 e 1913, observa-se uma inflação insignificante tanto para a França quanto para o Reino Unido, os Estados Unidos e a Alemanha. No máximo 0,2, 0,3% por ano. Constatam-se, além disso, níveis levemente negativos, como no Reino Unido e nos Estados Unidos durante o século XIX, menos 0,2% por ano, em média, nos dois casos entre 1820 e 1913. De certo houve algumas exceções a essa grande estabilidade monetária. Contudo, foram de curta duração, e o retorno à normalidade se deu de forma muito rápida, como se isso fosse inevitável. Um caso particularmente emblemático foi o da Revolução Francesa. A partir do fim de 1789, os governos revolucionários emitiram os famosos assignats, que se tornaram verdadeiros meios de troca, moedas por excelência, iniciando em 1790-1791, uma das primeiras experiências de emissão de papel moeda da história, e que geraram uma forte inflação, medida em assignats, até 1794-1795.
Porém, a questão é que o retorno à moeda metálica, com a criação do franco germinal, foi feito na paridade da moeda do antigo regime. A Lei de 18 Germinal ano 7 de abril de 1795, acabou com a antiga livre tournois, que remetia à monarquia, e a substituiu pelo franco, que se tornou a nova unidade monetária oficial da França, mas com o mesmo teor metálico de sua antecessora. Uma moeda de um franco deveria conter exatamente 4,5 gramas de prata, como a livre tournois desde 1726. Isso foi confirmado pela Lei de 1796 e novamente pela de 1803, que instituiu em definitivo o bimetalismo na França, moedas de ouro e de prata. Os preços medidos em francos nos anos 1800-1810 se situavam aproximadamente nos mesmos níveis que os preços expressos em livres tournois nos anos 1770-1780, de modo que a mudança de unidade após a Revolução Francesa não alterou o poder de compra da moeda. Os escritores do início do século XIX, a começar por Balzac, passam muitas vezes de uma unidade a outra para descrever a renda e a riqueza. Para todos os leitores da época, o franco germinal, ou franco-ouro, e a livre tournois constituíam uma única moeda. Para o pai Goriot, é perfeitamente equivalente ter 1.200 livres de renda ou 1.200 francos. É redundante especificar a moeda. O valor do franco em unidades de ouro fixado em 1803 não foi modificado oficialmente até a Lei Monetária de 25 de junho de 1928. Na realidade, o Banco da França fora dispensado da obrigação de trocar suas notas por ouro ou prata desde 1914, e o franco-ouro já se tornara um franco-papel entre 1914 e a estabilização monetária de 1926-1928. Ainda assim, a mesma paridade metálica foi mantida de 1726 a 1914, um intervalo de tempo bem relevante. Constata-se a mesma estabilidade monetária no Reino Unido com a libra esterlina. Embora tenham ocorrido alguns pequenos ajustes, a taxa de câmbio entre as moedas dos dois países ficou extremamente estável durante 2 séculos. A libra sempre valeu cerca de 25 livres tournois ou francos germinal, tanto no século XVIII quanto no século X. Na verdade, foi assim até 1914-27 para os escritores britânicos da época. A libra esterlina e sua estranha subdivisão em shillings e guineas pareciam sólidas como uma rocha, do mesmo modo que a livre tournois e o franco-ouro eram para os escritores franceses 28. Todas essas unidades pareciam medir quantias invariáveis ao longo do tempo, pontos de referência que forneciam uma sensação de eternidade às ordens de grandeza monetárias e de permanência às diferentes distinções sociais. O mesmo era verdade para outros países. As únicas modificações importantes concernem a definição de novas unidades ou a criação de novas moedas, como o dólar americano em 1775 e o marco-ouro em 1873. Contudo, uma vez fixadas as paridades metálicas, nada se alterava. No século XIX e no início do século XX, cada um sabia que uma libra esterlina valia em torno de 5 dólares, 20 marcos e 25 francos. O valor relativo das moedas continuava o mesmo por décadas, e não se via razão alguma para que isso fosse diferente no futuro. 15. O significado da moeda nos clássicos da literatura. Nos romances dos séculos XVIII e XIX, o dinheiro estava por toda parte, não apenas como uma força abstrata, mas sobretudo como uma grandeza palpável e concreta. Os escritores quase sempre descrevem as fortunas e rendas de seus personagens em francos ou libras, não para nos afogar em números, mas para permitir que os leitores compreendam o nível social de cada um. Esses marcos monetários eram estáveis porque o crescimento era relativamente lento, de modo que os montantes citados só se modificavam de forma bem gradual ao longo das décadas. No século XVIII, o crescimento da produção e da renda por habitante era bastante fraco. No Reino Unido, a renda média era da ordem de 30 libras por ano em 1800-1810, época em que Jane Austen escreveu seus romances.
Essa renda média não era em nada diferente da observada entre 1720 e 1770. Tratava-se, portanto, de pontos de referência muito estáveis, com os quais a escritora cresceu e conviveu. Ela sabia que para viver com conforto e elegância, para poder se deslocar e se vestir, se nutrir e se divertir, com um mínimo de ajuda doméstica, era preciso dispor, segundo seus critérios, de ao menos 20 ou 30 vezes a soma de 30 libras por ano. Não é à toa que seus personagens se consideravam livres de necessidades somente a partir de uma renda de 500 ou 1000 libras anuais. Revisitaremos muitas vezes ao longo do livro a estrutura da desigualdade e dos níveis de vida que sustentam essas realidades e percepções, em particular a estrutura da distribuição da riqueza e das rendas que provém dela. No estágio atual, a questão importante é que, na ausência de inflação, e levando em conta o crescimento fraco, esses montantes resultam em realidades bastante concretas e estáveis. Cerca de meio século mais adiante, nos anos 1850, 1860, a renda média atingiu a duras penas 40, 50 libras por ano. Sem dúvida o leitor achava que as quantias citadas por Jane Austen eram ligeiramente baixas, mas não ficava perplexo com elas. Na Belle Époque, em torno de 1900, 1910, a renda média chegou a 80, 90 libras no Reino Unido. O crescimento foi expressivo, mas a renda anual de 1000 libras, ou até mais alta, da qual fala a escritora, continuava a ser um ponto de referência significativo. Observa-se a mesma estabilidade de padrões de referência monetários nos romances franceses. Na França, a renda média era de 400, 500 francos por ano nas décadas de 1810, 1820, época em que foi escrito o Pai Goriot. Denominada em livres tournois, a renda média era pouco menor que a do antigo regime. Balzac, assim como Austen, descreve um mundo onde era preciso dispor de 20 ou 30 vezes essa soma para viver de modo decente. Com menos de 10.000 ou 20.000 francos por ano, os heróis de Balzac se sentiam miseráveis. Mais uma vez, essas ordens de grandeza só mudaram gradualmente ao longo do século XIX, até a Belle Époque. Por muito tempo elas continuaram familiares para os leitores. Esses montantes permitiam, assim, que o escritor pudesse elaborar a cena, destrinchar a trama, os modos de vida, as rivalidades, traçar todo o contexto social em apenas poucas palavras. Os exemplos poderiam ser multiplicados se incluíssemos os romances americanos, alemães, italianos e os de todos os países que vivenciaram essa grande estabilidade monetária. Até a Primeira Guerra Mundial, o dinheiro tinha um sentido, e os escritores não falharam em explorá-lo, dissecá-lo e torná-lo matéria literária. 16. O fim dos padrões de referência monetários no século XX. Esse mundo desabou em definitivo com a Primeira Guerra Mundial. Para financiar os combates, que eram de uma violência e intensidade inusitadas, e para pagar os soldados e os armamentos cada vez mais custosos, os governos se endividaram em larga escala. Em agosto de 1914, as principais nações beligerantes acabaram com a conversibilidade das moedas em ouro. Depois da guerra, todos os países usaram, em graus variados, a emissão monetária para absorver a enorme dívida pública. As tentativas de restabelecer o padrão ouro nos anos 1920 não sobreviveram à crise dos anos 1930. O Reino Unido saiu do padrão ouro em 1931, dos Estados Unidos, em 1933, e a França, em 1936. O padrão ouro do período pós-Segunda Guerra durou apenas um pouco mais. Adotado em 1946, ele desapareceu em 1971 com o fim da conversibilidade entre o ouro e o dólar. A inflação nos países ricos era nula nos séculos XVIII e XIX, alta no século XX, e desde 1990 mantém-se em torno de 2% ao ano. Entre 1913 e 1950, a inflação superou 13% ao ano na França, ou seja, uma multiplicação dos preços por 100, e alcançou 17% na Alemanha, uma multiplicação por mais de 300.
No Reino Unido e nos Estados Unidos, países menos atingidos pelas guerras, e não tão desestabilizados politicamente, a taxa de inflação foi mais baixa. No máximo 3% ao ano entre 1913 e 1950. Ainda assim, isso representa uma multiplicação dos preços por 3, após 2 séculos de estabilidade monetária. Em todos os países, os choques dos anos 1914 e 1945 afetaram profundamente as referências monetárias que haviam prevalecido no mundo durante o período pré-guerra, a tal ponto que o processo inflacionário deflagrado pelos conflitos jamais cessou. Isso fica claro no gráfico 2.6, que mostra a evolução da inflação por subperíodo para esses 4 países de 1700 a 2012. Nota-se que a inflação se situa entre 2% e 6% por ano, em média, entre 1950 e 1970, antes de decolar fortemente nos anos 1970, a tal ponto que a inflação média alcançou 10% no Reino Unido e 8% na França entre 1970 e 1990, a despeito das políticas de combate à inflação adotadas por toda parte a partir do início dos anos 1980. Em comparação com as décadas anteriores, é tentador considerar que o período 1990-2012, com uma inflação média de cerca de 2% ao ano nos 4 países, um pouco menos na Alemanha e na França, e um pouco mais do Reino Unido e nos Estados Unidos, configuraria um retorno à inflação nula observada antes da Primeira Guerra Mundial. No entanto, tal inferência seria equivalente a esquecer que uma inflação de 2% ao ano é muito diferente de uma inflação nula. Se somarmos a inflação anual de 2% um crescimento real de 2% por ano, isso significa que todos os montantes, a produção, a renda, os salários, tendem a se expandir 4% por ano, de modo que, após 10 ou 20 anos, as somas nada teriam a ver com as cifras atuais. Quem se lembra de quanto eram os salários do fim dos anos 1980 ou do início dos anos 1990? Além disso, é possível que a inflação de 2% ao ano continue a subir um pouco nos próximos anos, levando em conta os efeitos da evolução das políticas monetárias implementados após 2007 e 2008, sobretudo no Reino Unido e nos Estados Unidos. Trata-se de uma diferença considerável em relação ao regime monetário em vigor há um século. É igualmente interessante notar que a Alemanha e a França, os 2 países que mais recorreram à inflação no século XX, em especial de 1913 a 1950, sejam hoje os mais reticentes a esse respeito. Eles estabeleceram uma zona monetária, a zona do euro, quase inteiramente construída em torno do princípio da luta contra a inflação. Revisitaremos mais à frente o papel da inflação na dinâmica da distribuição da riqueza e, em particular, na acumulação e na repartição do patrimônio, ao longo desses diferentes períodos. Neste momento, vamos insistir apenas que a perda de referências monetárias estáveis no século XX constitui uma ruptura considerável em relação aos séculos anteriores, não somente nos planos econômico e político, mas nos planos social, cultural e literário. Não é por acaso que o dinheiro, ou, mais precisamente, a evocação concreta de somas e montantes, tenha desaparecido da literatura após os choques dos anos 1914 e 1945. A renda e as fortunas eram onipresentes em toda a literatura até 1914 e sumiram progressivamente entre 1914 e 1945, e jamais reapareceram. Isso vale não só para os romances europeus e americanos, mas também para os de outros continentes. Os romances de Naguib Mahfouz, e todos aqueles que se desenrolam no Cairo entre as 2 guerras, quando os preços ainda não haviam sido desfigurados pela inflação, dão grande atenção à renda e ao dinheiro para ilustrar as situações e as angústias dos personagens. Não estamos longe de um mundo de Balzac ou de Austen. As estruturas sociais não são, claro, semelhantes, mas é possível extrair as percepções, as expectativas e as hierarquias das referências monetárias.
Os romances de Orhan Pamuk, que se desenrolam na Istambul dos anos 1970-1980, período em que a inflação havia tirado o sentido da noção de moeda, não mencionam qualquer montante. Em Neve, Pamuk faz com que seu protagonista, escritor como ele, diga que não há nada mais enfadonho para um escritor do que falar de dinheiro, dos preços e da renda do ano anterior. O mundo sem dúvida mudou muito desde o século XIX,